Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos sobre as projeções cartográficas. Bom, para início de conversa, a Terra ela tem um formato esférico, sabemos que ela tem um formato esférico, ou também chamado de geóide, e ela, como uma superfície esférica, para a gente tentar representar ela numa superfície bidimensional, ou seja, em duas dimensões, nós teremos alguns problemas. Tá? Então, principalmente ali próximo dos polos, nós teremos alguns tipos de distorções. Para tentar solucionar isso, nós utilizamos das projeções cartográficas. Tá? O que seria, então, essas projeções cartográficas? São formas de representar essa superfície terrestre em três dimensões. Pegamos essa superfície em três dimensões, tentamos representar ela em duas dimensões. Então, aqui tem largura, altura e profundidade, que vai ter só altura e largura, ou comprimento. Tá? Então, não vai ter a profundidade. Então, nós pegamos todo o planeta, tentamos representar aqui numa superfície reta, como se pegássemos isso aqui, cortássemos para representar nisso daqui. Como vocês já conseguem ver aqui nessa imagem, nós já temos alguns problemas que nós conseguimos observar. Então, aqui próximo da linha do Equador tá tranquilo, ok? Não temos aqui muito problema, tá bem tranquilo até de observar os continentes, mas quando nós vamos para o norte ou para o sul, nós começamos a ver aqui que nós temos alguns espaços sobrando. Tá? Então, ficaram esses espaços sobrando aqui nesse tipo de mapa. Quando você olha o mapa mundi, ele não está assim com esses espaços abertos. Uma das soluções que foram utilizadas por muito tempo para esse tipo de problema foi aumentar o tamanho dos continentes. Então, vejam esse branquinho aqui, que é a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Então, a Groenlândia ela tem essa parte aqui, e acabou ficando cortada, a outra parte ficou para outro lado. O que eles acabam fazendo? Aumentando o tamanho da Groenlândia, fazendo a Groenlândia gigante aqui, maior do que ela é na realidade, assim com outros territórios, assim como o Polo Sul, assim como aqui a Antártica, assim como mares e oceanos que estejam nessas áreas. Então, eles acabam exagerando no tamanho. Então, isso já é um tipo de distorção. Então, não existe nenhuma forma perfeita de representar a superfície terrestre em um plano. O que seria mais próximo da realidade seria o globo terrestre, em três dimensões. Tudo que eu pego em duas dimensões acaba tendo algum tipo de distorção, acaba tendo algum tipo de problema, ou seja, ele não vai corresponder totalmente à realidade da forma que ela é. Muito bem. O que são as projeções cartográficas? Então, elas são formas ou métodos aí, tentativas de representar isso daqui, superfície em três dimensões, nisso daqui, em uma superfície de duas dimensões, ok? Então, ela vai acabar gerando problemas. Nenhuma projeção ela vai ser perfeita, sempre vai ter algum tipo de problema. Seja na forma, então, às vezes o continente ele fica num formato que não corresponde a seu tamanho, ou a sua forma mesmo, ele fica um pouco mais torto, mais espremido, ou mais esticado, ou em relação à direção, que não fica totalmente correta, ou relação à distância também, que acaba mudando a distância entre diferentes pontos. Olha aqui o mapa B e o mapa do slide anterior. São o mesmo mapa. O que eles fizeram? Pegaram esse mapa aqui, fizeram essa representação. O que eles fizeram com aquela parte que estava sobrando aqui? Ou a parte que estava sobrando aqui embaixo? Eles preencheram, aumentaram o tamanho do continente, aumentaram aqui a quantidade, a proporção do mar, tamanho das áreas continentais, o tamanho do Polo Sul, da Antártica, acabou ficando um tamanho muito exagerado. Então, veja, ó, aqui as bolinhas elas estavam todas no mesmo tamanho. Mas, quando a gente chega aqui, acaba ficando diferente. Ó, então, aqui elas estão no mesmo tamanho, mas quando a gente vai para o Polo Norte, chegando no Polo Norte, ou a gente vai na direção sul, essas áreas acabam ficando mais exageradas para não ficar aqueles espaços cortados aqui, aqueles espaços sobrando que tem lá no primeiro mapa. Então, a Groenlândia, que ela estava cortada lá, ela acabou ficando nesse tamanho gigante aqui, muito maior do que o Brasil, maior até do que a América do Sul. Quando, na realidade, a Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto o Brasil sozinho tem 8 milhões e meio. A América do Sul toda tem cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, vejam que a América do Sul ela é muito maior do que a Groenlândia, mas aqui a Groenlândia está parecendo muito maior do que a América do Sul,
porque esse tipo de projeção faz com que aconteça isso. Então, esse é um tipo de projeção, foi feito um tipo de escolha que acabou levando a esse resultado. Bom, então o que as tipos de distorções eles podem causar? Que seria um exemplo aqui do rosto, da cabeça de uma pessoa, que também é, como o planeta em 3 dimensões, então, para representar isso em 2 dimensões, acaba tendo alguns tipos de problemas, né? Ó, problemas de forma, de distância, de direção, enfim. Então, pode alterar o tamanho real dos continentes na área, pode deixar eles maiores do que são ou menores do que são na realidade. A forma, então, os contornos, eles podem ficar diferentes do que aquele território é na realidade. A distância, então, distâncias podem ficar maiores ou menores do que são na realidade. A direção, então, alguns acabam mudando a direção, quando você está muito próximo das bordas ou dos polos, a direção acaba não correspondendo à realidade. Ou seja, cada tipo de projeção vai ter um tipo de objetivo. Então, ela foi feita para um determinado uso, para uma determinada finalidade, um determinado objetivo. Existem algumas projeções que elas são destinadas à navegação, que foram bastante utilizadas no período das grandes navegações e foram importantes, mas elas vão causar ali algum tipo de distorção, ok? Então, exemplos, como que a gente pode classificar essas projeções? Então, a gente pode classificar elas na forma que elas mostram a superfície terrestre. Então, elas podem ser cilíndricas, cônicas ou azimutais, ou podem ser chamadas de planas também. Então, o que cada uma dessas projeções elas querem dizer, o que elas querem representar? Então, a superfície cilíndrica é como se a gente enrolasse aqui uma cartolina gigante em volta do planeta e representasse aqui o que está sendo projetado nesse papel, nessa cartolina gigante que a gente usou o exemplo. Então, disso daqui, a gente vai ter esse resultado aqui. Então, a gente vai ter aqui o planeta ele totalmente retinho. Então, toda aquela parte que estava sobrando, igual no primeiro mapa, todas aquelas falhas que nós temos aqui nos polos, ela vai ser preenchida. Então, nós teríamos, e aqui ficaria todo falhado, então isso daqui é preenchido. Como? Aumentando o tamanho das áreas, aumentando o tamanho dos territórios, aumentando o tamanho de ilhas, continentes. Por isso, a Groenlândia, novamente a Groenlândia aqui, ela acaba ficando num tamanho muito exagerado. Então, nesse caso, a Groenlândia ela está parecendo muito maior do que ela é na realidade. Ela está parecendo maior do que a América do Sul, está parecendo maior do que o continente africano, certo? Quando, na realidade, a Groenlândia ela é bem menor, como eu falei para vocês. Então, aqui é a projeção à Terra sobre um cilindro. Um cilindro. As cônicas, ela projeta como se fosse um cone sobre a superfície, então aqui agora você consegue ver as áreas próximas dos polos menores e vai aumentando conforme você chega próximo da linha do Equador. Então ela é até boa nesse sentido, que agora ela não vai deixar, por exemplo, a Groenlândia tão exagerada, mas ela não é capaz de representar a superfície inteira do planeta, ela só vai representar algumas partes, por exemplo, ó, aqui ela está representando só o hemisfério norte, não está representando aqui o hemisfério sul, não está conseguindo abarcar isso, ok? E a plana ou azimutal é como se fosse uma face só do planeta, então ela acaba distorcendo aqui também até o formato dos continentes, fica um pouco esquisito na forma que você olha eles. Mais próximo dos polos fica mais certo, digamos assim, tá? Um tamanho mais real, mas quando você chega nas bordas aqui dessa projeção, acaba ficando um pouco mais distorcida as formas dos continentes, do que a gente conhece, ok? Então, ela é boa para enxergar só uma face do planeta, especialmente nos polos. Se eu quiser representar Polo Norte ou Polo Sul, eu uso essa projeção plana ou azimutal. Então, como eu falei para vocês, cada uma vai ter um objetivo específico, cada uma vai ter uma finalidade. Então, vamos falar da projeção cilíndrica, um pouquinho da projeção cilíndrica. Então, a projeção cilíndrica, como eu falei para vocês, é como se o globo fosse projetado dentro de um cilindro, então ele vai deixar o planeta num formato aqui retangular, certo? Um quadrado retangular. Então, essa daqui seria aquela forma que deixaria todo falhado o planeta, mas eles acabam deixando, então, o tamanho
dos continentes maiores, especialmente próximo dos polos, ou seja, nas latitudes altas. Então, ó, latitude, distância em relação à linha do Equador. Então, quando eu se afasto para o norte e se afasto para o sul, estou indo para aumentando minha latitude, até chegar a 90 graus ao norte ou 90 graus ao sul. Então, quanto mais próximo dos polos, mais essas áreas estão grandes, mais elas acabam ficando exageradas. Tá? Então, essa seria a projeção cilíndrica. Nós temos dois exemplos da projeção cilíndrica. O primeiro deles é a projeção de Mercator, que ela foi feita lá em 1569, pela primeira vez, pelo Gerardus Mercator. Então, o que é a finalidade dela? Ela é boa para preservar as formas e as direções. Então, as formas dos continentes, por exemplo, a Groenlândia tem esse formato mesmo. Ele está num tamanho maior do que é na realidade, mas o formato aqui é o mesmo. E preserva as direções. Então, vejam que as linhas aqui, elas são retas, elas não ficam curvadas. Então, tanto para o norte e para o sul, quanto para o leste e oeste, as linhas aqui, os paralelos e os meridianos, eles acabam não fazendo curva. E para que serve esse mapa? Ele é muito bom para navegação. Então, para navegação que você tem que ir para leste, oeste, norte, sul, então ele acaba sendo bom para navegação. Ele foi bem utilizado no período das grandes navegações e auxiliou bastante, então, os europeus, colonizadores, no período das grandes navegações. Qual que é a crítica dele? Ele acaba aumentando áreas de latitudes mais altas, áreas dos polos, e os países do norte, especialmente. Então, países aqui do hemisfério norte, eles acabam ficando maiores do que eles são na realidade, e acaba sendo uma crítica a essa projeção de Mercator. Como a Groenlândia parece gigantesca, mas também ele é criticado por deixar a Europa numa região mais central. Ele é chamado de um mapa eurocêntrico, claro, né, no período que foi feito. Então, acaba deixando a Europa mais centralizada, até num tamanho maior, né, um tamanho maior do que ela é na realidade. Para isso, para tentar resolver um pouco da projeção de Mercator, foi criada a projeção de Peters. Veja que agora ela é uma projeção um pouquinho diferente do que a projeção de Mercator. O que essa projeção aqui ela vai fazer? Então, ela pega os continentes e meio que dá uma esticada neles aqui, ó. Veja que eles estão mais alongados do que eles são na realidade, enquanto as áreas polares elas ficam mais espremidas. Tá? Dá para até ver a distância entre as linhas. Aqui a distância é maior e aqui a distância são pequenas em relação aqui aos paralelos. Polo Sul também todo esmagado, tá? Todo espremido, Polo Norte todo espremido. Então, o que ele faz? Ele deixa os territórios num tamanho proporcional com o que eles são. Tá? Como assim? O primeiro deixava territórios muito exagerados no norte, aqui ele tenta deixar mais equivalente. Então, por exemplo, a África ela tem realmente esse tamanho em relação aos outros continentes, a América do Sul tem esse tamanho em relação aos outros continentes e outros países, como a Groenlândia, por exemplo, né, o território da Groenlândia, mas ele distorce as formas. Vocês estão vendo que a forma não está exatamente no que é na realidade. Então, essa África ela está muito alongada, o continente africano está muito alongado, a América do Sul está alongada, enquanto a Groenlândia ela está espremida, ela está toda esmagada, ó, as ilhas todas esmagadas aqui em cima no Polo Norte e no Polo Sul também. Então, ela não é uma forma também de projeção, tá? Então, agora, o que ela quer priorizar? Ela quer priorizar a proporcionalidade entre áreas. Então, ela não vai ser muito boa para navegação, esse tipo de coisa, mas ela é boa para deixar os países proporcionais ao que eles são na realidade, tá? Então, não vai diminuir ali alguns territórios e aumentar outros, deixar um tamanho proporcional, mas as formas estão bem diferentes do que são, né? Alguns estão mais espremidos, outros mais alongados. Ela é defendida por países, especialmente países aqui do Sul, chamado Sul Global, América Latina, América do Sul e continente africano, por deixar os países mais proporcionais. Então, eles dizem que ela é uma projeção mais justa, porque acaba não diminuindo eles para aumentar outros, para aumentar a Europa, por exemplo, e a América do Norte. Tá? Então, eles acabam defendendo com esse argumento. Então, vejam que cada projeção é utilizada para uma finalidade específica, para mostrar alguma coisa e ocultar outras. Então, a gente pode comparar, então, as duas. Então, a projeção de Mercator, ela é mais eurocêntrica, deixa a Europa mais centralizada, maior, mas deixa a forma correta,
a forma dos continentes está correta, mas a área está errada, a área está distorcida, ó. A área da Groenlândia está muito maior do que ela é na realidade, a área do Polo Sul está muito maior do que ela é na realidade. Enquanto a projeção de Peters, que é essa outra aqui, ela é chamada anti-eurocêntrica, né? Não deixa a Europa aqui tão centralizada, tão evidente, deixa a área correta, então as áreas estão equivalentes, então a área na América do Sul com a área dos outros territórios, mas a forma está distorcida, ok? Então, está muito espremido em alguns locais, outros locais estão muito alongados, tá? Então, ambas, as duas aqui, elas têm diferentes finalidades. Então, depende do que você quer mostrar. Você vai utilizar uma para um objetivo específico, outra para outro objetivo específico. Então, você que vai definir o que você quer mostrar com cada uma dessas projeções, ok? Bom, aquelas ali eram dois exemplos de projeções cilíndricas, a de Mercator e a de Peters. Agora, a projeção cônica. Então, a projeção cônica é ideal para latitudes médias e latitudes altas. Ela não vai ser tão boa para não consegue representar bem áreas grandes, o planeta inteiro ela não consegue representar, né, de forma nenhuma. E ela vai preservar aqui áreas mais pequenas. Então, áreas latitudes médias, latitudes altas, ela acaba ela acaba sendo bem utilizada até. Então, ela pode ser utilizada para representar países, especialmente países que estão mais próximos aqui, estão mais próximos dos polos, ou latitudes médias e latitudes altas, ok? Então, a projeção cônica, ela acaba sendo boa para essa utilização. Não é muito comum a gente ver, assim, tem um ou outro mapa que, de repente, aparece com essa projeção, mas é mais para países, tá? Então, seria bem específico esse tipo de projeção, que daí ela não deixa o polo tão exagerado em relação às áreas próximas da linha do Equador. Vejam que aqui começa pequeno e ele vai aumentando, então acaba não deixando tão exagerado, tipo a Groenlândia aqui não vai aparecer tão gigante, essas áreas do norte do Canadá, do Alasca, não vão aparecer tão gigantes em relação às áreas aqui próximas da linha do Equador, certo? E a projeção azimutal. Então, a projeção azimutal ela é como se fosse representada numa tangente, ou seja, é só uma face do planeta que você está observando. Ela é mais comum para representar os polos, então, se eu quero representar os polos no formato que eles são na realidade, polo norte, polo sul, eu uso a projeção azimutal. Daí eu consigo ver bem o formato aqui das ilhas e territórios que formam o polo norte, países, e no polo sul a mesma coisa. Então, vou conseguir ver bem ali o formato da Antártica, que em outras projeções, de repente, eu não consigo observar muito bem. Então, ele preserva distâncias a partir do centro. Então, nas áreas mais centrais, você consegue ver bem o formato aqui dos países, mas quando a gente vai para as bordas aqui dessa projeção, acaba ficando um pouco diferente, acaba ficando um pouquinho esquisito até de observar, tá? Então, ela é muito mais utilizada para os polos mesmo, é mais comum para representar polo norte e polo sul. Bom, então as projeções, dessas três aqui, elas podem ser equivalentes ou conformes. Como assim? As equivalentes, elas mantêm as áreas reais, como é a projeção de Peters. Ela está mantendo o tamanho das áreas reais, está equivalente, tá? Então, as áreas, elas são realmente dessa forma. Mas ela não deixa a forma muito correta. Veja que está mais alongado, mais espremido, mais esticado. Enquanto a conforme, ela vai manter a forma e distorcer as áreas, como é a de Mercator. Então, a de Mercator ela é conforme. Então, ela deixa a forma, ó, a forma está certa, a forma dos continentes está tudo certinho aqui. Mas as áreas estão exageradas. Tá? Então, ou a Groenlândia aqui, né, está exagerado em relação à América do Sul, então ela não está equivalente, ela está conforme, as áreas estão certas, as formas estão certas, mas as áreas estão diferentes. Aqui algumas áreas estão bem menores, né, do que seria na realidade, outras áreas estão bem maiores do que seria na realidade, então a de Peters é equivalente, a de Mercator é conforme. Tá? Então tudo vai depender do uso que você quer dar para essa projeção cartográfica. Outros exemplos aqui de projeções cartográficas. Então, a projeção cartográfica ela pode ser utilizada para favorecer alguns países, para tentar diminuir, tirar foco de outros, tá? Pode favorecer certas ideologias. Então, a escolha da projeção ela não é neutra. As projeções cartográficas elas são utilizadas ali
com certas finalidades, com certos objetivos. Então, não é só, vamos utilizar essa projeção aqui. Tem certos objetivos. Por exemplo, essa daqui, não é muito comum a gente observar um mapa assim. A gente aprende desde a escola lá, o norte para cima, o sul para baixo. Então, se a gente olhar o mapa disso daqui, ou mostrar para uma criança, vai falar que o mapa está de ponta cabeça. Ah, o mundo está de ponta cabeça. Como que o mundo está de ponta cabeça se ele está no universo orbitando ali no sistema solar? Não tem de ponta cabeça no universo. Tá? Então, isso daqui foi uma criação nossa de colocar o norte para cima, tá? Isso aí vem muito dos europeus. Então, claro que eles não iam ficar para baixo realmente, então acaba ficando acabou se normalizando, né, da gente colocar, até por ter mais países, mais territórios no hemisfério norte, mais pessoas no hemisfério norte, ao longo dos séculos, dos últimos séculos, normalizou-se colocar o norte para cima e o sul para baixo. Mas essa aqui seria uma visão contrária, que eu poderia usar também. Desde que eu consiga entender isso daqui, é um tipo de projeção. É só pegar a roda dos ventos, daí eu vou deixar ela virada, né? Eu vou colocar o sul para cima, o norte para baixo, daí o leste e oeste também nas direções opostas do que normalmente a gente aprende. Então, essa daqui seria uma outra forma de projeção, tá? De colocar aqui o sul para cima, tá? Uma outra forma de projeção. E essa é uma outra forma de projeção também, que ela foi utilizada no ano passado, ela apareceu pela primeira vez no ano passado no Atlas do IBGE, que coloca o Brasil no centro. Veja, tem outros países que já fizeram isso, de colocar lá no Japão, de colocar o Japão no centro, de colocar a Austrália, assim por diante. Então, nessa daqui, ela deixa o Brasil no centro, dá evidência, então dá destaque ao território brasileiro, ok? Então, vejam como é uma escolha. Agora não vai aparecer mais aqui o meridiano de Greenwich no meio, vai aparecer o Brasil. Então, está aparecendo aqui o Brasil centralizado. Então, seria uma forma também de você representar os territórios. Você vai dar mais evidência a alguns países, menos evidência a outros. Tá? Então, tem aqueles mapas lá com uma visão mais eurocêntrica, de destacar a Europa. Outros que tentam vir como uma reação, como esses dois aqui, seria uma forma de reação àquela visão. Ok? Então, para a gente finalizar aqui, então as projeções, elas são formas de representar a Terra em mapas, em planisférios, em superfícies planas. Então, elas podem ser cilíndricas, cônicas ou azimutais, cada uma vai ter um objetivo específico, e essas projeções, elas acabam não sendo neutras, todas elas acabam distorcendo algo, e todas têm um objetivo específico. Uma das mais utilizadas hoje em dia, que até agrada assim, a maioria das pessoas, é essa aqui, a projeção de Robinson. O que ela faz? Ela deixa até os continentes mais ou menos com o mesmo formato e com a mesma área. Então, aqui agora a gente vê a Groenlândia bem menor. Ainda ela está um pouquinho exagerada, mas ela já não está tão exagerada, ela está um pouco exagerada. Ainda não está no tamanho na sua área real. Tá? Então, aqui dá para dizer que ela está exagerada sim, mas não é tanto. Só que ela não preserva tantas direções. Ó. Veja como as linhas elas acabam fazendo curvas. Para representar os mapas, os continentes, aqui os países, beleza. Mas para a navegação já não seria mais tão bem utilizado. Tá? Então, seria uma outra forma de projeção também. As projeções elas tentam corrigir alguma coisa, mas acabam estragando outras, digamos assim. Então, ela tenta corrigir a área, mas distorce o formato. Tenta corrigir os dois e acaba distorcendo as direções, tá? Então, isso é um dos problemas que acaba acontecendo com as projeções. Bom, então, só para a gente finalizar aqui uma questão adaptada da Unesp, vamos ler, vamos responder. A projeção cartográfica que privilegia a representação das áreas reais dos continentes, então, áreas reais dos continentes, que foi adotada por países do hemisfério sul para valorizar suas projeções territoriais cônica, azimutal, Mercator, Peters ou ortográfica. Nesse caso aqui, a projeção de Peters, como eu falei para vocês. Então, ela preserva a área, ela é equivalente, né? Então, ela deixa os continentes mais ou menos no tamanho do que eles são mesmo em relação a uns aos outros, mas ela vai distorcer, então, ali a forma, vai ficar meio esticada, meio alongada, e países do hemisfério sul acabam utilizando essa forma de projeção, tá? Como uma reação também, para não ter muito aquela visão
eurocêntrica, então acaba deixando mais os países do hemisfério sul em destaque. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.